Olá, meu nome é Débora Varela, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre finanças internacionais, que é uma disciplina muito interessante dentro da economia. Eu sou economista, né, então é por isso que, talvez seja por isso, né, eu gosto tanto de falar sobre essas coisas, né. E finanças internacionais é uma disciplina, é um tema, né, que está dentro desse contexto econômico. E nos dias atuais, né, a gente está aqui em 2020, e a gente está passando por várias transformações, né, nesse contexto atual que nós vivemos. Então, o que acontece? As finanças internacionais, né, essa disciplina que a gente está estudando agora, que a gente vai estudar hoje, ela vem trazendo uma carga aí de estudo, de conteúdo, vamos dizer assim, é, muito importante, né, para a gente entender, para a gente não só aplicar isso, né, nas nossas vidas, para quem trabalha com o mercado internacional, mas também, mesmo que você não trabalhe com o mercado internacional, você vai entender hoje o quanto isso impacta na sua vida, mesmo você não trabalhando diretamente, né, com exportação, com importação, essas coisas. Então, o que a gente vai conversar hoje, na verdade, eu vou distribuir aí, de uma forma geral, né, essa, essa matéria, trabalhando com vocês as principais fontes de financiamento internacional, né? Afinal de contas, o que a gente tem para conversar hoje é de uma forma geral, né? Trabalhar alguns conceitos básicos, alguns conceitos iniciais aí, né? Gerais sobre finanças internacionais. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre alocação de capital. Né? Não adianta a gente conversar sobre exportação e importação se a gente não entende o que está por trás disso, se a gente não volta, dá um passo atrás para conversar um pouquinho sobre a alocação de capital. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre segmentação de mercado, custo médio ponderado de capital, empresas multinacionais, o que são empresas domésticas, empresas multinacionais, por exemplo, essa diferença. Depois a gente vai ver o que é liquidez, o que é liquidez global, renda fixa, financiamento da exportação, como é que é feito o financiamento da exportação, e também instituições financeiras multilaterais. Algumas das instituições financeiras multilaterais, existem várias, a gente vai conversar sobre algumas delas, certo? Então, para começar, essa história de alocar capital, o que é uma alocação de capital, né? Então, quando a gente conversa sobre capital, sobre gestão de capitais, né, sobre ativos financeiros, a gente está falando aqui, na área de finanças, né, vamos dizer assim, a melhor forma de utilizar os recursos. Né? Alocar capital é mensurar, né? Na verdade, é mais que isso, como é a melhor forma de você alocar, de você utilizar os seus recursos, né? Então, para isso, existe algo por trás disso que é essencial. Quando você trabalha com ativos financeiros, você está, vamos dizer assim, não é disposto, você está à mercê, vamos dizer assim, de um mercado que nem você consegue prever o que vai acontecer. Por quê? Porque o mercado, ele, na verdade, ele trabalha com uma palavra que eu amo demais, que eu resumiria a economia nessa palavra, que se chama expectativas. Né? Tudo no mercado, como é por oferta e demanda no mercado, ele trabalha por conta das expectativas. Então, se existem expectativas, existem riscos, né? Então, é possível que quando você vai alocar um capital, ou seja, pegar esse investimento que você quer fazer e alocar né, comprar um ativo financeiro, por exemplo, bolsa de valores, esse é um exemplo, ou então você
quer fazer algum tipo de investimento esperando um retorno futuro? Então, lembre-se que você vai passar por um problema chamado risco de mercado, né? Então, essa ideia de mensurar os riscos é essencial na hora de alocar capital. Afinal de contas, o que é risco? Risco é a probabilidade de um evento acontecer. E esse evento no mercado financeiro é um evento negativo, é um evento de perda. Você quer investir, comprar um ativo para que ele tenha retorno financeiro para você, mas você não sabe se isso vai acontecer. Você pode simplesmente pode acontecer que você, ao invés de ganhar, né, você tem a expectativa de ganho, mas ao invés de ganhar, você vai perder, né, por conta daquele mercado ser arriscado. Então, para isso, vamos dizer assim, para tentar administrar esses riscos no mercado, você trabalha, vamos dizer assim, 3 formas, né? Existem 3 formas, pelo menos, de trabalhar risco no mercado. A primeira é eliminar esse risco, que é muito difícil acontecer. A segunda é mitigar o risco, ou seja, diminuir o impacto dele, né? Ele pode acontecer, todo o risco pode acontecer, de ganhar ou de perder. Porque, no caso de perder, você tem que se utilizar de estratégias para que esse risco tenda a ser mitigado, ou seja, o impacto dele não seja tão alto, né? Ou, a terceira hipótese é o fato de você transferir esse risco para outra pessoa, como as seguradoras, por exemplo, né? Então, alocar capital requer aí uma previsibilidade ou não, mas você tem que saber que é possível você perder. Então, existem perdas prováveis de acontecer, né? Então, existem perdas prováveis, existem perdas possíveis, existem perdas remotas. Então, uma perda provável, existe aí, vamos dizer assim, é provável que você perca. Então, o que você faz? Você já sabe que existe uma probabilidade de acontecer. Então, você faz o quê? Você cria uma reserva de emergência, né? Existem a possibilidade de perdas. As perdas prováveis, elas também são ditas, né? Ela se subdivide em perdas prováveis, possíveis ou remotas. As possíveis, acontece uma ideia assim, olha, existe uma presunção de perder, mas pode ser que você está mais para ganhar do que perder, né? Mas vai que perde. Então, é possível que perda, né? Que você perca, desculpa, que haja uma perda. Então, é longe essa eventualidade, mas ela é possível, né? Pode acontecer. E a remota é que realmente a chance disso acontecer é muito pequena. Então, você entende agora que os riscos, né, de perda, essa subdivisão de perda vai fazer com que você tenha uma análise agora de quando você vai alocar capital em determinados tipos de ativos. Você vai ter que perceber que investimento é esse, para tentar entender se a perda desses se a perda desses ativos, né, o fato de perder, está mais para provável, possível ou remota. Então, qual é o ativo que você aplicaria, investiria? Tem muita gente que entende que os ativos que têm perdas remotas são aqueles, tipo renda fixa, né? Aqueles que não têm vamos dizer assim, um risco muito alto. E para perdas prováveis, aqueles que têm risco mais elevado. Então, o retorno sobre eles tenderiam a ser maior. Eu, honestamente, já acho que você deveria olhar, vamos dizer assim, para esses tipos de risco, para qualquer ativo, né? Em todas elas, em todos os ativos, vão ter pelo menos esses 3 tipos de risco. O que acontece é que, não necessariamente hoje, você investir, por exemplo, num ativo financeiro de uma ação da Magalu, por exemplo, hoje talvez seja difícil, ou é possível, ou remotamente falando, é possível você perder. Remoto, eu não digo que é possível de acontecer. Não é uma perda, não existe uma perda remota no mercado financeiro de ações, entendeu? Mas é provável e possível. Então, quando você aplica, você faz um investimento nesse ativo financeiro, que é ações da Bolsa de Valores, você já sabe que remota ela não vai ser, de perder, né? Mas é possível ou provável. O que você vai ter que fazer?
Nesse mercado agora, eu vou entrar de cabeça e vou começar a estudar sobre ele. A questão agora é, nesse onde nós estamos, é provável ou é possível perder? A chance de perder é maior, tende a ser mitigada. Porque pode ser que no futuro, no passado, o olhar tenha sido diferente, né? Qualquer ativo, tá? Não precisa ser de ações. Então, esse olhar, né, para qualquer investimento que você faz, precisa ser observado assim, né? As perdas financeiras que eu posso ter, nesse momento, como é que eu enxergo esses tipos de perdas, né? E no futuro, qual é a probabilidade de perder? É provável, possível ou remoto, né? Então, para isso, existe uma estratégia chamada, que a gente usa muito para trabalhar risco, que é a matriz de risco, onde você olha a probabilidade do evento acontecer e o impacto desse evento, se ele acontecer, né? E aí você vai ver, nessa matriz de risco, quando você trabalha, faz os ativos mais arriscados, menos arriscados, você vai ter aí uma divisão, uma criação de carteira, né, de ativos para você investir. A segunda coisa que eu queria conversar com vocês é sobre segmentação de mercado, né? Por que é importante a gente segmentar mercado? Porque você tem que saber onde é que você está trabalhando, que ativo que você está comprando, a quem ele pertence, né? Aí você fala assim, mas e o que isso tem a ver com finanças internacionais? Tudo a ver. Por quê? Quando você segmenta o mercado e você vai trabalhar naquele nicho de mercado, você vai conhecer quem são seus clientes, você pode trabalhar clientes internos do país e clientes externos ao país. Hoje, nós estamos vivendo uma era, vamos dizer assim, de informatização tremenda. Você pode fazer negociações com pessoas no país inteiro e no resto do mundo, né? Você pode comprar ativos financeiros de outro país, você pode vender os seus para outro país, né? Mercadorias, você pode vender mercadorias no país e também para fora do país, qualquer mercadoria, até crochê, né? Enfim, então, você tem que entender de segmentação de mercado para poder saber onde é, para você se posicionar primeiro, né? E depois de se posicionar, saber onde você está, quem são seus concorrentes, né? Quem são seus parceiros, quem seriam seus, vamos dizer assim, fornecedores, né? Para você agregar valor à tua marca, ao teu produto, tá certo? Isso é importante aí. Então, o que acontece é, muitas vezes a gente não entende, quando a gente vai segmentar, se posicionar no mercado, que a gente precisa saber segmentar, saber qual é o meu segmento, onde é que eu estou inserido neste mercado, né? A gente não sabe como é que a gente vai trabalhar isso dentro da organização, né? Como é que a gente emprega, vamos dizer assim, nosso capital na nossa organização, na nossa empresa, qualquer atividade econômica que você imaginar, se você não sabe como é que você vai estar trabalhando a tua rentabilidade, né? Então, quando uma empresa é viável de acontecer, quando essa rentabilidade dela aí é maior que essa taxa de rendimento mínimo, vamos dizer assim, né? De um projeto alternativo que ela possa ter. A gente vê muito isso quando a gente estuda viabilidade econômica de projetos. Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente tem que fazer a viabilidade econômica e financeira da nossa organização, né? Será que os meus rendimentos que eu vou ter hoje, né, se a empresa tiver a empresa hoje, os rendimentos que eu vou ter nela, é maior ou menor do que qualquer outro ativo financeiro que eu possa comprar, né? Então, essa análise é essencial na hora de você abrir uma empresa. E de você estar nela também, não só de abrir, mas também de estar. De repente, pode ser que você esteja perdendo dinheiro. Então, o custo de capital que você está tendo hoje podia ser muito bem melhor, muito mais aproveitável se você estivesse fazendo um investimento em outro ativo financeiro,
Entendeu a ideia? Então, sempre a gente tem que lembrar disso. O que eu estou fazendo hoje compensa realmente fazer do que eu poderia fazer uma coisa mais atrativa, mais interessante, que me rendesse muito mais? A gente tem que sempre fazer essa pergunta, né? Para tudo na vida. Até para a vida pessoal. O que eu estou fazendo hoje? Vale a pena eu estou fazendo hoje isso? Não é? Ou existem outras coisas mais interessantes para fazer? Vou mostrar uma coisa para vocês, que eu sempre mostro para os meus alunos, eu vou mostrar para vocês também. Aqui eu tenho, olha, um quadro que eu amo fazer, certo? Esse quadro aqui, isso ali é porque eu estou fazendo uma construção aqui em casa, viu? Eu mesma faço. Então, ali naquele quadro, eu faço um painel, né, vamos dizer assim, das coisas que eu preciso fazer, as que eu estou fazendo e que eu já executei. E aí eu fico pensando, olha, essas coisas que eu tenho que fazer, elas são realmente relevantes, porque senão eu não teria que fazer, eu descartaria com certeza. Muitas coisas eu já imaginei fazer, mas depois de um tempo eu pensei, isso aqui não é tão relevante, eu não vou fazer. E aí eu descarto mesmo, eu não penso mais nelas, né, porque elas não são importantes, não vão me gerar valor, não vão agregar nada de valor, só apenas tive uma ideia, mas não vai agregar valor nenhum para a minha vida, nem para minha vida pessoal, financeira, econômica, não vai agregar nada, então eu não vou nem fazer, tira aqui da lista. Mas essas que estão aqui para fazer, se são realmente relevantes, o que acontece? Mesmo elas sendo importantes, relevantes, né? Relevantes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizá-las. Então, qual é o retorno que eu vou ter fazendo essas ações, entendeu? Eles são realmente importantes do que se eu estivesse fazendo aquelas que eu joguei fora, né? Então, por isso que eu joguei fora, certo? Essa é a ideia da rentabilidade. Então, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa ideia de empresas multinacionais e empresas domésticas, né? Porque quando a gente estuda finanças internacionais, a gente tem que ter essa visão interna, né? Organizacional, ok, da empresa, e a gente abre a empresa para vender para o mercado interno. E aí, na literatura e na economia, existem alguns teóricos que, quando começaram a estudar sobre finanças internacionais, né, mercado internacional, a ideia na teoria econômica era assim: olha, você produz, faz as suas, né, mercadorias, produz e tal, para o mercado interno, e quando o mercado interno estiver bem suprido, você vende para o externo. Essa é uma ideia, né, a ideia de transbordar, vamos dizer assim, o papel na economia, de vendas de produtos, que quando você termina de trabalhar o mercado interno, você vai para o mercado externo. Aí você olha e fala assim, claro que não, né? Existem empresas que, quando abrem, né, o seu, vamos dizer assim, capital social delas, elas já, na hora, o que a gente vai trabalhar, né? Qual o objetivo da nossa organização? Tem empresas que já trabalham pensando no mercado externo, nem no interno do trabalho, entendeu? Então, por exemplo, existem flores, por exemplo, flores, o mercado, o segmento, a atividade econômica, floricultura, né? Existem empresas de floricultura que, essencialmente, elas vendem para o mercado externo, né? E o que sobra, aí fica no mercado interno, entendeu? E a estratégia? Quer ver outro, ó, vinho, café, quantas e quantas empresas de, assim, de produtos de alto valor agregado, flores, vinho e café. Vamos começar com essas três. Elas são, quando elas abrem a empresa, elas pensam não no mercado interno, elas pensam no mercado externo. E aí o que sobra, o café, quantas e quantas vezes a gente já ouviu que o café que a gente toma aqui no Brasil não é um bom café, é o que sobra do que vai no mercado internacional, entendeu? Lá no mercado internacional é outra coisa, é outro nível, né? Então, tem muitas empresas nacionais, quando elas abrem, elas já pensam em exportar, elas nem pensam em trabalhar no mercado interno. Então, essa ideia, essa teoria econômica aí, né, dos primeiros livros aí de macroeconomia, finanças internacionais na economia, esse autor aí estava muito, vamos dizer assim, teoria, né, gente?
Então, é muito romântico pensar assim, porque na vida real não é assim, isso não acontece, né? Então, o que a gente vai pensar aqui? Existem dois tipos de empresas, né? As empresas domésticas e as empresas internacionais. E aí, essa ideia de trabalhar em empresas domésticas, né, que é aquelas que só trabalham para o mercado interno, e também aquelas empresas que trabalham para o mercado interno e para o mercado internacional, e também aquelas que trabalham apenas para o mercado internacional, né? Aquelas empresas que são totalmente voltadas para o mercado doméstico, né, mesmo elas possuindo uma divisão assim, institucional, né, a cultura da organização dela, né, ela está voltada, a mentalidade da cultura organizacional, ela é totalmente voltada para o âmbito doméstico, né, daquele país. Pensar em empresas domésticas é pensar em empresas que produzem e vendem apenas para o mercado interno, entendeu? Já na empresa multinacional, ela não só trabalha para o seu mercado interno, mas ela também atua em outros países, no sentido de ela não só apenas exporta para os outros mercados, mas elas vão para lá. E aí eu queria deixar uma colocação aqui para vocês. Quando a gente estuda controladoria, essa ideia do controle vem daí, né? O controle ele nasce justamente para gerenciar uma organização multinacional, ele nasceu por causa disso, né? Veio de outros países, principalmente dos Estados Unidos, empresas de fora. Então, a multinacional é o quê? Uma empresa de fora que vem se alocar no mercado, vamos dizer assim, nacional, né? No seu país, entendeu? Por exemplo, a gente está no Brasil e existem empresas multinacionais, ou seja, outras empresas que vêm de fora se instalam no país e recebem benefício fiscal, viu? Por exemplo, Ford. A Ford não é brasileira, né? Que mais? Americana, né? Então, ela vem para o Brasil, recebe incentivo fiscal, né? Subsídios para se instalar, para ter emprego no Brasil, mas ela traz pessoas de lá também. O controle da Ford, ou de outras empresas, não falo só da Ford, com certeza não é daqui. Não foi daqui quando ela veio para cá, inicialmente. Entendeu? Então, vem de fora para poder gerenciar a organização, porque ele já conhece os processos internos, né, da empresa, certo? Então, uma coisa que é interessante, quando a gente pensa sobre isso, né, e vai trabalhar mercado interno, mercado internacional, é interessante a gente começar a pensar sobre uma palavra que é essencial de, dentro de um investimento, né? Vamos dizer assim, quando você faz um investimento, que se chama liquidez, né? Quando a gente fala em liquidez, a gente está trabalhando um conceito de transformar um ativo financeiro em dinheiro o mais rápido possível, tá? Então, quando se trabalha no mercado internacional, como é que eu vou vender um produto que vai se transformar em dinheiro o mais rápido possível? Por isso que, nos dias atuais, né, existe uma facilidade muito grande disso acontecer. Né? As negociações são praticamente todas online, né? Todas online. Eu vou generalizar, eu vou dizer que as negociações são online. Né? Por quê? Os negócios são online. Existem as transferências bancárias, né? E você pode usar aquele dinheiro quando você vende a mercadoria e alguém paga, né? É online, e agora vai ter o Pix, né? O que acontece? Automaticamente você já tem um recurso para você usar para qualquer coisa que você quiser, pagar fornecedor, colocar gasolina na frota, na vida pessoal, pagar o supermercado, pagar suas contas, né? Você já vai ter pagar pessoal, né? Você já vai ter o dinheiro em conta, você não vai ter que esperar cheque nem nada, entendeu? Então, isso se chama liquidez. O que é uma coisa líquida? Uma coisa que vai transformar-se em dinheiro e você pode usar ali instantaneamente, é o mais rápido possível. O que é mais líquido? Transferência bancária ou cheque predatado? A transferência. Porque imediatamente na sua conta, pronta para o uso. Você pode usar para qualquer coisa.
entendeu? Já o cheque não, ele vai ser descontado a uma data futura, então ele não é tão líquido como a transferência, né? Certo? Então, no mundo atual, né, a economia atual, facilitou aí a vida da gente, porque existe uma liquidez global na economia, usando as transferências, né? E aí eu queria falar para vocês estudarem mais sobre o Pix, né? Que aumentar mais, ainda mais, né, vamos dizer assim, essa liquidez. Só que, quando você vai fazer transações internacionais, os bancos, muitas vezes, eles dão um tempo para poder, vamos dizer assim, o ativo, o dinheiro ficar disponível, né? Você faz uma transferência, existe toda uma burocracia, que eu chamo aqui de burocracia, e os bancos trabalham com datas, com dias. Por exemplo, a transação você vai me pagar, mas esse pagamento vai ser D mais 1, D mais 2, ou seja, D mais 0, D mais 1, D mais 2, né, que a gente chama. D mais 0 naquele mesmo dia, né, liquidez alta. Então, você vai receber o dinheiro naquele mesmo dia. D mais 1, você faz a transferência, mas ela só vai estar disponível para quem você pagou ou quem te pagou um dia depois, né? No próximo dia útil. D mais 2, quando você faz o pagamento ou fazem um pagamento para você, e só vai estar disponível para você 2 dias úteis depois. Então, é interessante isso, né? Por quê? Porque você tem que fazer previsão, né? Nas suas contas. A transação vai ser D0, D1, D mais 1, D mais 2, né? Isso é muito importante porque vai impactar nos seus custos financeiros, né? Vai impactar nas suas finanças. Porque uma coisa, se for você pagando, só vai estar na minha conta, eu vou pagar hoje, mas só vai ser transferido, está pago, né? Vai sair do meu caixa. Mas só vai sair, eu vou pagar hoje, mas só vai sair do meu caixa daqui a 2 dias. Então, sai do meu caixa hoje, mas só vai estar disponível lá 2 dias, entendeu? Então, você tem que ver para quem que é bom. Para quem está pagando, para quem está recebendo. Quem está recebendo é horrível, né? Porque para quem está recebendo, D mais 2 você paga, mas aqui só está disponível 2 dias, você está perdendo 2 dias de rentabilidade, né? É complicado isso. Uma outra coisa interessante para a gente lembrar de rentabilidade, já que a gente está falando de rentabilidade, deixa eu falar um pouquinho de renda fixa aqui para você. Renda fixa e renda variável. Quando a gente fala de rentabilidade, a gente tem que lembrar que todos os ativos, né, existem vários tipos de ativos. E aí a gente tem os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. Quando você recebe dinheiro, né, que pagaram a tua empresa aí, você exportou o produto, pagaram para a tua empresa. O que você vai fazer com aquele teu dinheiro? Você vai aplicar renda fixa ou renda variável, né? O que é renda fixa? Renda fixa é aquele onde a rentabilidade é previsível, né? Você já sabe quanto que vai ser a sua rentabilidade. Já na renda variável, não. Existe um risco aí do mercado. Na renda fixa também existe risco, tá? Também existe. Ele tende a ser menor? Tende, porque você já sabe, você já tem uma previsibilidade aí do risco. Ou na renda fixa. Na variável não, porque depende da oferta e demanda do mercado, né, das oscilações do mercado. Mas na renda fixa também tem oscilação. Por exemplo, quando você trabalha algum ativo financeiro atrelado à Selic, por exemplo, e a Selic, o Banco Central muda na reunião do Copom, você está automaticamente tendo um risco aí de perda de dinheiro na renda fixa. Porque o investimento mais seguro é a renda fixa? Não necessariamente, né? Mudança da Selic provoca rentabilidade menor nos seus investimentos, se você estiver fazendo investimento atrelado à Selic, né? Ou IPCA, enfim, dependendo se qualquer investimento atrelado algum indicador, algum indexador, e todos são, poupança indexada com a Selic, né, que é 70% da Selic, a poupança nas regras atuais. CDB vai ser sempre atrelado ao CDI, e o CDI está atrelado à Selic, né? O que mais? Títulos do Tesouro, tem IPCA
títulos do Tesouro IPCA, títulos do Tesouro Selic. E aí, você vai investir em quê? Né? Então, você, todas as vezes que você recebe o seu dinheiro, né, para fazer investimento, para fazer ele crescer, para fazer ele capitalizar, você tem sempre que lembrar onde que eu vou estar trabalhando esses investimentos, né? Então, existem algumas vantagens de você trabalhar renda fixa, é verdade, né? A rentabilidade você já tem aí, vamos dizer assim, uma previsão de quanto que você vai ganhar. Existe uma certa segurança, mais do que na renda variável, é verdade. Existe uma facilidade, né, de você tornar mais líquido esse investimento, né, de você vender o investimento e cair na tua conta. Na renda variável, como ações, por exemplo, são 2 dias úteis. Na renda fixa, não, naquele mesmo dia. A poupança, você pode resgatar a poupança no mesmo dia e usar, né? Acessibilidade, você tem maior acessibilidade a esses ativos financeiros, existe uma diversificação maior, uma liquidez diária, isenção de tarifas, por exemplo, né? Mas isso é importante porque a gente tem que estudar isso, porque quando a gente está no mercado internacional, que vai vender nossos produtos para o mercado internacional e recebe em outra moeda, por exemplo, é importante a gente entender também onde que a gente vai aplicar o que a gente recebeu. Porque a gente recebe em outra moeda, como o dólar, por exemplo, o dólar atualmente está mais de R$ 5, né? Então, você tem que ter de mercado de câmbio. Você entende que existe um risco aí cambial, né, de você ganhar ou perder. A balança comercial brasileira está interessante hoje por conta do câmbio alto, né? Então, se você exporta, você está tendo retorno financeiro sobre isso, porque o câmbio está alto, né? Então, para os exportadores, para os importadores não. É horrível, porque com um câmbio alto, os valores das mercadorias, né, dos insumos, estão muito altos, né, por conta dessa relação entre moedas, que se chama câmbio. Então, para você exportar, existem algumas linhas de financiamento utilizadas não só no Brasil, em vários países, mas no Brasil a gente tem o Banco do Brasil, que faz linhas de financiamento, o BNDES, né, o Banco do Nordeste, mas o Banco do Brasil e o BNDES têm linhas de financiamento, né, à exportação. E aí tem o PROEX, do Banco do Brasil, o Programa de Financiamento à Exportação, e também tem, ele é muito usado para micro e pequenas empresas, né, o PROEX, e também tem o PROEX Equalização, que é uma modalidade aí que são financiadas pelas instituições financeiras, né, quer sejam nacionais ou internacionais, não há limite de mercadoria para as exportações. O exportador também ele oferece aí garantias no PROEX financiamento e no PROEX equalização não há limite mínimo de mercadoria. Isso é legal, né, para os pequenos empresários, né? É muito interessante. Já o BNDES tem aí as linhas de financiamento dele, né, que a gente chama de BNDES Exim, e aí tem as linhas de pré-embarque, de pós-embarque, né, do BNDES, que é bem interessante a gente estudar, o ETSI automático, enfim, que são linhas de comercialização de bens nacionais, né, do mercado internacional, e o banco no exterior, ele assume o risco do importador, né, então isso é interessante, porque se algo acontecer, tem como você transferir o risco, lembra que eu falei no começo? Você transfere o risco para alguém, isso é interessante. Certo? Então, na verdade, essa aula é um bate-papo, foi um bate-papo, né, de finanças internacionais, tem muito mais para a gente conversar, mas antes de terminar a aula, eu queria conversar um pouquinho sobre os agentes internacionais que fazem financiamento, como o Banco Mundial, o BID, né, o KfW, são bancos que fazem financiamento de longo prazo, né, com os países, são organismos multilaterais, né? E o Brasil ele é mutuário desses bancos, do Banco Mundial, do BID, né? Ele faz parte, vamos dizer assim, da carteira de clientes desses bancos, né? E a ideia desses bancos é financiar uma taxa de juros bem baixa
que é a longo prazo, né? Então, essa é a ideia da conversa de hoje, né? Eu espero a gente se encontrar novamente nos próximos, né, nas próximas aulas que venham por aí, para a gente conversar mais um pouquinho, não só sobre esse assunto, aprofundar sobre esse assunto, mas outros assuntos na área de economia, na área de gestão, que é tão importante para a gente estar aprofundando nosso conhecimento, né? Eu vou ficando por aqui para a gente se ver em breve, numa outra oportunidade, tá bom? Até lá. Obrigada.